Pessoal, Marcelo, tudo bem? Esse áudio aqui é para falar novamente sobre o cenário pré-eleitoral americano, que eu estou começando a enxergar que ele vai ficar muito nebuloso ali um pouco antes das eleições, não é? Mas não é nebuloso que eu desconfie da capacidade, da popularidade do Donald Trump. Não, muito pelo contrário. Eu tenho tanta fé e eu acredito tanto na capacidade do Trump em vencer as eleições de maneira folgada, porque ele é muito mais popular do que aquele palhaço dos democratas, o tal do Joe Biden, que é exatamente devido a isso que eu enxergo essa nebulosidade artificial sendo fabricada pela nova ordem mundial, pelo senhor Soros ali que está tentando colocar areia, não é? Então vamos lá, vamos analisar de que maneira isso poderá, né, se tornar nebuloso. Então hoje a gente já está vendo notícias aí na mídia que eles estão dizendo que a Flórida é o novo epicentro do coronavírus na América, não é? E nós sabemos que na Flórida o Donald Trump venceu nas últimas eleições, é um reduto hoje republicano, é um reduto do Trump. Então, o que se desenha logo mais ali na frente, num futuro a curtíssimo prazo, é que a mídia globalista e a própria nova ordem mundial, eles vão criar muitas dificuldades para os eleitores dos estados que são majoritariamente republicanos ali, que estão com o Donald Trump e que vão dar todos os delegados desses estados ao Trump. Então, quando eles começam a dizer assim, a Flórida é o novo epicentro do coronavírus, eu começo a entender que na América, talvez um pouco antes das eleições ali, uma semana antes das eleições, eles vão tentar manipular, não é? Para que alguns estados voltem a tal da quarentena ou lockdown, para que impedir os votos das pessoas nesses estados em que os republicanos e o Donald Trump vão ganhar majoritariamente, dificultar o acesso a esses eleitores, ou então falar assim, né? Vocês vão votar pela internet e aí eles vão entrar para roubar na internet, entendeu? Porque essa gente está completamente desesperada. Eles sabem que eles vão perder o controle do planeta com a reeleição do Donald Trump. Então isso é uma hipótese, eles complicarem o meio de campo ali dos eleitores republicanos dos estados em que são majoritariamente republicanos, não é? Outra possibilidade, outra coisa que eu enxerguei agora, mas isso eu já enxergo uma vantagem para o Donald Trump, é que é o seguinte, a nova ordem mundial, com esse negócio de terem ressuscitado a tal da guerra racial, eles queriam aproveitar isso aí para quê? Para desmoralizar o governo, desmoralizar o Trump, desmoralizar os militares, né, os policiais que estavam ali combatendo todos esses fascistas de merda nas ruas, né, que eles se julgam antifascistas, mas eles são os verdadeiros fascistas, estão lá na América ateando fogo em tudo, quebrando monumentos, não é? Nós ouvimos também ali pelo áudio do Corey Goode que eles estão tentando, eles vão causar terrorismo, eles têm uma lista de pessoas que eles querem atacar e assassinar, eles estão atacando monumentos e prédios públicos, né? Tudo com aquela desculpa esfarrapada da liberdade, né? Pondo a culpa no governo. Só que é o seguinte, eu senti agora que talvez eles não capitalizem esses votos, porque eu percebi que o que pode ser uma jogada do Partido Republicano ou até da Aliança para facilitar as coisas para o Trump, que é a candidatura do rapper lá do Kanye West. Porque apesar do Kanye West ser um apoiador do Donald Trump, e ele agora confirmou que ele vai para uma candidatura independente, não é? Pelo menos é o que ele vem dizendo essa semana, que ele vai se candidatar a presidente dos Estados Unidos da América. Isso significa que ele vai captar muitos dos votos dessas comunidades negras, de todo esse pessoal aí, que os democratas queriam garfar os votos, não é? E para isso eles ressuscitaram a guerra racial.
E isso vai complicar um pouco o lado para o Biden, porque o Kanye West, com certeza, por ser um rapper, por falar a linguagem do pessoal ali, né? Dos americanos que vivem nesse meio tal, ele vai captar, ele vai conseguir os votos de muitas dessas pessoas que originalmente o Partido Democrata queria para o Biden. Isso vai complicar um pouco para o Biden. Então é o seguinte, né? Nós percebemos ali os dois lados tentando jogar com as eleições, até porque nós sabemos que essas eleições são as mais importantes da história da humanidade, não é? Essas eleições vão definir o caminho que o mundo vai seguir. Se o mundo seguirá livre, né? Se o mundo vai para um modelo mais, digamos, democrático, com menos peso desses cartéis financeiros, ou se a humanidade será realmente escravizada pelo fato desses caras ganharem e vencerem as eleições, o que eu duvido, por várias coisas que eu tenho falado. Depois a gente vai incluir um pouco de mística também, um pouco de teorias bíblicas no meio e tal. Eu confio que os militares e o Donald Trump vão vencer essas eleições e o mundo vai ser libertado dessa raça espúria que são essas pessoas aí da nova ordem mundial, dos cartéis financeiros, né? Mas então, esse áudio é para mostrar aí para vocês que eu percebi ali, eu estou tentando enxergar um pouco ali na frente, e eu percebi que o aparelhamento, né, americano, eles vão dificultar as coisas nas eleições, principalmente nos estados em que são majoritariamente republicanos ali, e em que as pessoas vão dar o seu voto majoritário ao Donald Trump. Então eles vão dizer que a epidemia cresceu lá, que tem que fechar, que não pode, que tem que votar dentro de casa pela internet, e eles vão tentar fraudar isso aí. Eles vão criar N dificuldades. Eu fico imaginando que os militares americanos, eles já devem estar pensando nesse tipo de coisa, né? Que o inimigo vai fazer para tentar fraudar as eleições e complicar todo esse meio do campo. Mas assim, vai ser emocionante da gente ver. Até porque também depois tem todo um outro cenário bélico que está acontecendo, como eu já disse, ali na Caxemira. Tem aquela situação toda no Mar do Sul da China, ali que o secretário de Estado, o Mike Pompeo, já disse que a posse que a China está tendo daqueles atóis, daquelas ilhas artificiais ali, é tudo ilegal. Tem a situação da Venezuela ali, que o Alex Saab foi preso na África e vai fazer a delação, vai entregar muitos criminosos ali, principalmente ligados ao Foro de São Paulo, ao narcotráfico. Tem também toda a sabotagem que está acontecendo no Irã, que nós sabemos que é um aliado da China hoje, e que essa sabotagem pode estar sendo feita por Israel ou pelos russos, que não têm interesse numa aliança Irã e China, porque os russos também têm intenções imperialistas ali naquela região da Ásia. Enfim, o segundo semestre vai ser realmente de muitas emoções, né? Para quem está desperto e acompanhando toda essa guerra que está chegando aos seus dias finais, né? Aqueles que não enxergam não vão perceber nada, não vão, né? Vai ver que a coisa vai ficar talvez um pouquinho pior, mas não vai conseguir entender. E paralelo a isso tudo, sábado eu vi uma notícia de um grande financista de Wall Street, né? O Raymond Leo, né? Em que ele, deixa eu ver o nome, eu não lembro, é Raymond Dalio, que é o administrador do fundo Bridgewater. Ele está muito preocupado com a emissão de dólares pelo Federal Reserve. Ele diz que o Federal Reserve está emitindo muitos dólares, que isso pode complicar a situação na economia, no mercado financeiro. Bom, o que
presidente do Fed já deixou claro é que ele vai salvar a economia e não tem limites à emissão do dólar. Então, o que isso significa? O que ele está dizendo? Qual é o recado que ele manda para os cartéis financeiros quando ele diz isso? Olha, se vocês tentarem prejudicar a economia com o tal do vírus, ou mais recessão, mais desemprego, eu vou emitir aqui e eu vou prejudicar vocês. E de que maneira a emissão prejudica? Porque ela desvaloriza o dólar que essas dinastias, que esses cartéis têm em estoque, parados, na forma líquida, para comprar a parte do mundo que eles querem que vá à bancarrota com a crise do vírus. Então o jogo realmente está ficando muito interessante. Esse Ray Dalio, ele demonstrou uma preocupação excessiva. O rosto dele na fotografia realmente demonstra assim, uma preocupação absurda. Procurem essa matéria, chama Fuja do Dólar e Diversifique. Então ele está com uma expressão, né, apavorada e, bom, traduzindo, né, o segundo semestre vai ser realmente de muitas emoções, à lá Roberto Carlos. É isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência de novo aí. Valeu, um grande abraço.